E agora, antes da gente entrar no nosso protocolo mesmo de gestão de ansiedade, eu só vou trazer mais um elemento aqui para nos facilitar nesse processo, para nos dar uma base de entendimento da gestão da ansiedade, que é algo muito interessante, eu pelo menos acho super intrigante, os 3 sistemas diferentes que atuam na nossa cabeça. Antes eu falei um pouco da nossa base mais biológica, mas aí vamos falar um pouco de funcionamento mesmo. Na perspectiva do Paul Gilbert, que é um psicólogo que desenvolveu uma perspectiva terapêutica chamada TFC, Terapia Focada na Compaixão. E o que o Paul Gilbert fez como uma estrutura de entendimento sobre a nossa regulação dos afetos? Ou seja, a forma como a gente gerencia os nossos sentimentos, as nossas emoções, de acordo com situações que estão no nosso ambiente ou que nós estamos percebendo cognitivamente. A gente tem 3 círculos, que aqui nós trazemos essencialmente como o círculo vermelho, o azul e o verde. Vamos ver o que trata cada um em mais detalhes, mas basicamente o vermelho se volta a detectar ameaças, se proteger, atacar ou fugir. A gente liga para atingir objetivos, produzir e nos motivar de alguma forma. E o verde está mais voltado para tranquilização, acolhimento, conexão, manejo do estresse, aquele lado mais carinhoso, afetivo, social da nossa vivência. Então vamos lá, vamos entender melhor esse sistema vermelho. É o sistema de detecção de ameaças e autoproteção. Ele entra em ação, ou deveria entrar, quando nós temos, então, o medo ativado, a ansiedade ativada de uma forma mais crítica sobre uma possível ameaça. Ele vai envolver os neurotransmissores do cortisol, da adrenalina, e como ação proposta vai ser o nosso modo de luta, fuga ou paralisação, e vai envolver sentimentos de raiva, ansiedade, medo, nojo, que são basicamente aqueles mais importantes no nosso sistema de proteção, de nos manter fora de riscos iminentes. Então, cuidando basicamente das nossas necessidades de segurança e proteção. Ele é muito ativado por gatilhos, por uma questão de economia cerebral até. Se eu estou com uma situação de risco, eu preciso rapidamente responder a essa situação e o gatilho vai me colocar nessa posição de ativar esse sistema vermelho de forma rápida para que eu realmente consiga lidar com esse risco que está na minha frente. Só que, se eu entro nesse modo, eu também tenho um estreitamento da capacidade cerebral, da tomada de decisão e direcionamento da atenção, porque a minha atenção vai direto para a ameaça que eu tenho que lidar. Então, por exemplo, se eu estou aqui nessa sala e de repente eu começo a ver labaredas de fogo, e aí a minha reação automática precisa ser algo que vai me colocar numa situação mais segura. Então, que eu não pense muito, que eu haja rápido, que eu saia daqui, que eu tente me proteger. Eu até posso lembrar de alguma instrução sobre prevenção, né, de riscos numa situação de incêndio e tudo mais, mas o meu primeiro ímpeto precisa ser algo rápido, precisa ser de afastamento das chamas, e aí sim eu vou tentar me lembrar de, eu preciso rastejar se tiver fumaça muito, né, presente, né, onde que fica a saída de emergência aqui do meu prédio. Eu tenho um estreitamento porque eu preciso pensar rápido. Por isso que às vezes a gente passa por situações de perigo e tal, e depois parece que nós pensamos, mas eu podia ter agido de determinada forma. Só que nessa situação em que o meu sistema vermelho foi muito inflado, eu não consegui pensar justamente porque eu tive ali um estreitamento da minha capacidade de tomada de decisão. Então, eu não via todas as opções que eu poderia ver numa situação em que eu estou em segurança, que eu estou mais calma e tudo mais. Então, basicamente, quando nós tínhamos uma vida mais conectada ao meio selvagem, era muito importante que esse sistema fosse desenvolvido, né? Então, existe uma razão de ser, e aí ele vai estar muito conectado com aquele cérebro reptiliano e tal. Então, claro, na vida moderna nós podemos ter situações em que a gente identifica o risco e age de uma determinada forma muito nesse sistema vermelho, e ele continua sendo útil para uma série de situações no nosso dia a dia. Porém, ele precisa ser equilibrado também
para que eu não seja consumida por esse modo de funcionamento o tempo todo na minha vida. Não vai ser produtivo, não vai me gerar um bem-estar, não vai me colocar numa situação de crescimento, de enfrentamento dos meus desafios a médio e longo prazo. Então, ele é muito a curto prazo eu lidar com situações de risco e tudo mais. Já o sistema azul, chamado de sistema Drive, ou de busca por recompensas e recursos, ele está conectado justamente com a nossa ação de buscar coisas que podem, né, corresponder a necessidades básicas que nós temos e tudo mais. Então, o sistema azul vai nos guiar para a ação atrás de metas, de objetivos, de resultados e vai envolver neurotransmissores como a dopamina, principalmente. Sentimentos que podem estar envolvidos nesse sistema pode ser de animação, de motivação, de prazer, de alegria, de inspiração e até um pouco de ansiedade também. Então, se eu tenho uma prova importante para fazer, essa prova tem um significado talvez para que eu atinja uma determinada meta. Eu quero ir bem nessa prova porque eu quero passar nesse vestibular, porque eu quero seguir nessa profissão e tudo mais, né? Então, é algo mais direcionado para algo que eu busco. E pode estar ligado a necessidades como abrigo, alimento, sexo, prazer, realização, reconhecimento social. Então, tanto coisas bem básicas da nossa existência, como até questões que são mais humanas da nossa forma de vida, que estão conectadas com a realização pessoal ou, né, reconhecimento do grupo. O sistema Drive nos coloca nesse caminho de fazer aquilo que nós queremos fazer, precisamos fazer, seja trabalhar, seja estudar, seja, vamos pensar em tempos mais primordiais, era o que fazia os seres humanos se organizarem para ir numa caçada, né, busca por alimento, busca por água, enfim, e hoje pode ser aquilo que me faz acordar de manhã, mesmo num dia sombrio e triste e gelado, e ir trabalhar e estudar, porque eu tenho objetivos que eu quero cumprir com essa ação que estão mais lá na frente e que precisam que eu esteja ligada. E aí sim, né, esse sistema pode estar relacionado com um pouco de ansiedade saudável quando ele está bem regulado. E aí nós temos o sistema calmante e tranquilizador, ou esse círculo verde, como ele costuma ser representado, e que envolve os neurotransmissores. Ocitocina envolve as endorfinas, e estão mais ligados a esse bem-estar, ao relaxamento. A ocitocina, por exemplo, é um neurotransmissor muito envolvido no processo de conexão entre mãe e bebê. Então, ele vai nos trazer mais esse espaço do aconchego, né, da tranquilização, de relaxar, né, de estar calmo, quando eu não tenho ameaças para lidar, né, quando eu posso ter um espaço para pensar maior. Então, ele vai estar conectado com sentimentos de tranquilidade, calma, afeto, amor, compaixão e necessidades de acolhimento, de cuidado, de conexão, de vinculação humana. Cuidar e ser cuidado, a chamada afiliação. Esse sistema verde, ele tem uma importância muito grande na nossa vida, principalmente quando a gente pensa nas relações interpessoais e na autocompaixão. Ele acaba sendo uma resposta importante para quando eu passo por situações em que o meu sistema vermelho ficou muito inflado, que o meu sistema azul talvez também esteja muito inflado, ele vem para nos acalmar, nos acolher. Só que na vida moderna, às vezes ele acaba sendo suprimido. A gente não dá esse espaço para a afetividade, para o convívio, para a amizade, para todas essas coisas que são necessárias para a existência humana, justamente para regular nossa ansiedade, para regular nossas emoções, para regular esses outros círculos que também fazem parte da nossa vida. Então, quando eu penso em afeto, quando eu penso em carinho, quando eu penso em toque, quando eu penso em acolhimento, eu estou falando do sistema verde que vai estar relacionado a essas situações e que vai ser necessário, especialmente como uma forma de convivência saudável com a ansiedade, que eu estimule mais esse círculo verde de afiliação, de acolhimento e tudo mais, através de algumas estratégias.
Infelizmente, a gente está numa sociedade que estimula, então, muito esse senso de risco, algo terrível vai acontecer a cada momento, né? Então, a gente entra nesse modo de ameaça que é muito ansiogênico. Por outro lado, também a gente tem uma demanda por produtividade e tudo mais, que às vezes também é muito intenso. E o nosso sistema verde às vezes fica bem pequenininho e não consegue nem dar suporte e se conectar com essas outras situações. Da mesma forma, o desafio para a gente chegar num ponto de maior bem-estar é que eu consiga equilibrar de forma fluida esses três sistemas. Eu não quero eliminar nenhum deles deve ser dominante, né? Porque cada um tem a sua função na nossa vida, mas eles têm que estar assim, né, numa dinâmica um pouco mais equilibrada. Então, que no meu dia a dia eu consiga estar no sistema vermelho quando eu preciso responder a uma ameaça de uma forma mais automática, que eu entre no modo azul quando eu preciso ter uma motivação extra ali para superar algum desafio, para trabalhar, para estudar, para limpar a casa, para fazer coisas que são necessárias também para o meu dia a dia. E ao mesmo tempo, eu não posso esquecer o sistema verde, que vai dar um sentido para tudo isso também, porque é nas nossas relações, é na nossa comunidade, porque essa rede vai fortalecer, vai me deixar num estado mais equilibrado para justamente gerenciar essas situações desafiadoras que vão surgir em outros momentos e também, né, viver de uma forma um pouco mais fluida, em que eu consiga, no momento que eu chego em casa, vou brincar com a minha filha, eu consiga relaxar, né? Eu consiga exercitar mais esse sistema verde, porque eu não estou correndo risco, eu posso brincar de uma forma tranquila, eu não quero pensar em trabalho. Então, que a gente consiga sintonizar esses sistemas de uma forma mais equilibrada é uma peça-chave para a gestão da ansiedade de uma forma mais compassiva.